Oi, nós já conversamos um pouco a respeito do livro de Provérbios, vimos vários estudos, as aplicações de alguns textos de Provérbios, nós fomos do primeiro ao último capítulo, passamos por todos eles conversando coisas importantes para a nossa vida. Depois nós vimos também a respeito, uma série de estudos, foram 11 estudos a respeito da igreja e a sua missão. Agora eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito das parábolas de Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar hoje falando a respeito da parábola do sal. Essa parábola do sal, ela se encontra nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. De João não, está fora. Somente nos sinóticos, somente nesses três primeiros que eu citei. E eu vou fazer a leitura desse texto, no evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 13. A palavra de Deus fala assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse mesmo texto, então, você pode visualizar depois lá em Marcos capítulo 9, versículo 50, e você também pode ver em Lucas 14, 34 e 35. Jesus está dizendo: vós, meus discípulos, minha igreja, povo dele, que crê nele, que segue ele, vocês são o sal da terra. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Vamos pensar então nas utilidades do sal naqueles dias. Em primeiro lugar, o sal, como você sabe, ele dá sabor. Se você colocar o sal no arroz, o arroz vai ficar bem diferente de um arroz feito sem sal. Se você fizer um churrasco, botar só a carne ali na churrasqueira, vai ficar de um jeito. Se você colocar a carne e colocar o sal em cima, o sal grosso, vai ficar muito diferente e muito agradável ao paladar. E você sabe muito bem da importância do sal, com a diferença que ele faz em um alimento. E assim deve ser o crente e a verdadeira igreja na sociedade, deve dar sabor, deve transformar. O sal, uma outra propriedade dele, uma outra característica dele, que ele age em pequenas quantidades. Se você vai fazer uma xícara de arroz para a tua família na hora do almoço, você não vai fazer uma xícara de arroz e uma xícara de sal junto, não. Uma xícara de arroz e um pouquinho de sal, porque o sal em pequenas quantidades, ele transforma aquela comida. A igreja, mesmo que fraca, em pequenas quantidades, em pequeno número, se é a igreja verdadeira, ela transforma a sociedade, ela muda aquela realidade, porque é o Espírito que age através dela. O sal, também, uma outra característica dele, e que é bem fácil da gente perceber isso, o sal ele age em silêncio. Se você está com sal numa comida, no arroz, no feijão, numa salada, em qualquer coisa que você faz, você depois não vai conseguir separar o sal do arroz. Aqui um grão de arroz, aqui um sal. Não, não é dessa forma. E no feijão depois pronto, você não vai conseguir separar o sal. Não. Você sabe que o sal agiu ali, porque ele mudou aquela realidade, ele transformou aquele alimento. Mas você não vê o sal. O sal, ele age em silêncio. A igreja verdadeira age em silêncio. Em pequenas quantidades, mas em silêncio, no poder do Espírito, para que a glória seja somente do Senhor. E o sal também, por último lugar, ele impede a destruição, ele impede o apodrecimento. Antigamente eles usavam muito o sal nesse sentido, porque não haviam as geladeiras, os freezers, para conservar, para guardar a carne. Então o que eles faziam? Colocavam sal no alimento, na carne, para conservar. Os bárbaros, por muitos anos, quando eles faziam as suas viagens a cavalo, o que eles faziam? Eles pegavam a carne das suas caças e quando não tinha o mar por perto, não tinha o sal ali disponível dessa forma, eles amarravam a carne embaixo da barriga do cavalo e o sal do suor do cavalo conservava a carne por muitos e muitos dias. Então veja aí o sal usado desta forma para conservar o alimento e evitar o apodrecimento. E assim também a igreja deve ter esse papel na sociedade. Então Jesus está dizendo, vocês são esse sal. Vocês devem fazer diferença na sociedade. Mas pastor, como assim o sal perder sabor? Eu nunca peguei um sal e falei, esse sal não está salgado. Não, hoje não. Mas naqueles dias, naquela região, eles conseguiam o sal principalmente pela evaporação do Mar Morto. E aquele produto dali, daquela evaporação, quando era tirado rapidamente, vinha o sal praticamente puro, o cloreto de sódio. Mas se eles demorassem um pouco para pegar aquele sal, vinha
esse sal vinha com outros componentes químicos, por exemplo, o cloreto de potássio, o cloreto de magnésio. E esse sal impuro, de uma evaporação não feita da forma correta, o que poderia acontecer? O cloreto de sódio, devido à umidade, você já deve ter visto isso, o sal fica úmido e o sal desaparecer, não é isso que derrete? Desaparece ali na água, mas os outros cloretos, as contaminações não desaparecem. Então a pessoa olhava ali, via o sal, usava o sal, mas não tinha gosto de sal e não tinha as propriedades esperadas do sal. Mas o que aconteceu com esse sal? Se tornou insípido, sem sabor, é um sal que parece sal, mas não é sal. Então acontecia isso. Jesus está dizendo, cuidado, para vocês não se transformarem em igreja, que parece ser igreja de Cristo, mas já não tem mais as propriedades de uma igreja de Cristo. Cuidado para vocês não parecerem ser meus discípulos, mas já não serem mais meus discípulos, porque vocês não têm mais as características de um discípulo de Cristo Jesus. E Jesus aqui ainda fala que esse sal que parece ser sal, mas não é sal, ele não serve para nada. É inútil. Até se você misturar no esterco, no adubo, isso fala lá no Evangelho de Lucas, fala, nem para misturar no esterco serve, porque daí você estragou o esterco. Não vai gerar, onde você jogar esse esterco com esse falso sal, não vai fazer a planta nascer, pelo contrário, vai destruir a sua plantação. Qual é a única finalidade, então, para este falso sal? Eles usavam para jogar no caminho, para matar as ervas daninhas, para que então as pessoas passassem por aquele caminho, pisando sobre aquele sal, mas aquele ambiente ficava livre de mato, e a pessoa então tinha um caminho para pisar, para caminhar. E aí eu quero então me perguntar e perguntar a você, será que nós temos sido o sal de Cristo no mundo? Será que nós temos sido a verdadeira igreja de Jesus Cristo no mundo? Será que eu tenho sido um verdadeiro crente, sal no mundo? Você já se perguntou se você é esse sal que dá sabor para onde passa, que transforma a tua casa, o teu ambiente de trabalho, a tua família, quando você congrega em família, a tua presença transforma de tal forma que Deus se agrada daquela comunhão onde você está presente? Será que você, mesmo sendo fraco, frágil, incapaz, como eu, como qualquer outra pessoa, mesmo que nessa tua fragilidade, nessa tua pequenez, você tem abençoado vidas pela ação do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida? Será que você tem agido em silêncio para abençoar outras vidas? O sal age em silêncio, não é isso? Ele não aparece no alimento, mas uma vez que você prova aquele alimento, você se alegra com aquilo, você se agrada daquilo. Ou você, contrariamente, faz as coisas buscando a glória para si mesmo. A glória para quem você quer deixar. E em último lugar, a tua presença. Quando aqueles teus amigos estão conversando, contando piada suja, falando de pornografia, a tua presença lá, ela combate essa corrupção, essa imundícia. Ou você simplesmente se torna mais um deles. É o falso sal, que não salga mais. Que Jesus Cristo nos abençoe. Que nós, como igreja, sejamos o sal de Cristo em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo. Que você seja um discípulo autêntico de Jesus Cristo. E por onde você passar, que as pessoas se agradem do sabor que você deixou para trás. Que assim seja, não para a tua glória, não para a minha glória, não para a glória da nossa igreja, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.